Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio do especial Halloween deste ano, malta. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho então falar-vos dos homicídios de Leslie Mazzara e da Adrienne Insogna. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos para um novo episódio do especial de Halloween deste ano. E como eu disse então no início deste vídeo, hoje trago-vos na verdade um caso de true crime, portanto um caso que na realidade aconteceu na noite de Halloween. É um caso muito interessante e que venho então partilhar convosco hoje. Mas antes de começarmos com este vídeo, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto se estiverem gostado do especial de Halloween até agora. E por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos e bora lá então começar com o caso de hoje. Tudo começou então no Halloween de 2004, quando as companheiras de casa e amigas Adrienne Insogna, Leslie Mazzara e Lauren Mienza, que na altura tinham então 26 anos, decidiram terminar a noite porque elas nessa noite tinham ido então distribuir doces ou pedir doces durante a noite de Halloween e já estavam um bocadinho cansadas, então decidiram que já estava na altura de acabarem com a noite e irem então para casa dormir. Quando chegaram então à sua casa, que se localizava em Dorset Street, em Napa Valley, decidiram ir dormir por volta das 23 horas da noite. A Lauren dormia então sempre no andar de baixo, era onde estava o quarto dela, e ela dormia sempre com o seu cão no seu quarto, enquanto que a Leslie e a Adrienne dormiam então no andar de cima. E foi então às 2 da manhã que o cão da Lauren começou a ladrar imenso e na altura a Lauren acordou com o barulho do cão e começou a ouvir muitos barulhos pela casa e inicialmente ela pensava que possivelmente uma amiga dela já tivesse estado com o namorado em casa ou assim, que ele tivesse ido lá ter com ela. No entanto, ela decidiu abrir a porta do quarto e começou a ouvir barulhos do que lhe parecia ser uma luta. Ouviu também imensos gritos e quando saiu do quarto viu um homem a descer as escadas e a sair pela janela, mas infelizmente ela não conseguiu ver o seu rosto. E foi então quando ela decidiu subir até o andar de cima e entrou num dos quartos e infelizmente encontrou a sua amiga Leslie Mazzara de bruços numa poça do seu próprio sangue à porta do seu quarto. Logo a seguir encontrou a Adrienne, que estava agachada atrás da cama da Leslie e na verdade ainda estava viva, mas estava a sangrar imenso e tanto uma como a outra tinham sido esfaqueadas imensas vezes. Na altura a Lauren tentou então ligar para o 911 e ao mesmo tempo, enquanto tentava ligar para o 911, ela fugiu de casa porque ela estava com muito receio de que ela estivesse em perigo porque não sabia se o agressor continuava na casa ou não e então foi isso que ela fez, ligou para o 911 e fugiu da casa e escondeu-se até as autoridades chegarem ao local. Oh my God, we got attacked. Please help. Who attacked you? I don't know. Our roommates are upstairs. I think they're dying. Quando a polícia e os paramédicos chegaram ao local, infelizmente a Leslie já estava sem vida. No entanto, a Adrienne ainda estava viva e na verdade estava mesmo a lutar pela sua vida e devido a isto ela foi logo transportada para o hospital em grande urgência. No entanto, infelizmente ela faleceu a caminho do hospital. E claro que quando a polícia chegou até ao local, falaram com a Lauren, que era então a amiga e companheira de casa da Leslie e da Adrienne, e perguntaram-lhe o que é que ela tinha visto, se tinha visto alguma coisa. E a Lauren, na verdade, ajudou, mas sim, ajudou a investigação naquilo que ela podia, era isso que eu queria dizer. Ela basicamente deu a informação toda que tinha à polícia, no entanto, ela não foi capaz de dar uma descrição física do agressor, porque ela estava realmente com muito medo e, como eu já vos tinha dito, ela saiu de casa e escondeu-se, portanto, ela não conseguiu ver a cara do agressor e dar uma descrição à polícia. Mas quem é então a Leslie Mazzara e a Adrienne Insogna? A Leslie Mazzara era então uma jovem que vivia na Carolina do Sul e na verdade era uma ex-rainha de beleza. Era a Miss Williamston. E ela naquele ano mudou-se então para Napa para ficar mais próxima da sua mãe. Ela era descrita por amigos e familiares como sendo uma pessoa bastante alegre, alguém que basicamente punha qualquer pessoa à sua volta bem disposta e com bom humor. E foi então durante o verão de 2004, portanto o ano em que isto aconteceu, que a Leslie foi viver para a mesma casa da Adrienne e da Lauren. A Adrienne era
era jogadora de vôlei e era uma mulher bastante competitiva, segundo aquilo que dizem, e aos 16 anos, na verdade, quase que morreu num acidente de carro. E este acidente deixou-a com perda de memória a curto prazo e dificuldade de leitura. No entanto, apesar disto tudo, ela era uma pessoa bastante motivada e acabou por conseguir uma bolsa de estudos para a faculdade e tornou-se então engenheira civil, conseguindo um emprego no Napa Sanitation District após a faculdade. Obviamente que a investigação começou e, portanto, a polícia andava a analisar o local do crime, não é? E falaram com os seus familiares e com os seus amigos, e uma coisa que era comum a todos eles era que todos diziam que elas não tinham inimigos e, portanto, tudo isto era realmente muito, muito estranho. No início da investigação, a polícia conseguiu realmente determinar que a primeira vítima tinha sido a Leslie. No entanto, a polícia não tinha exatamente a certeza do porquê. Isto porque o quarto da Leslie era o primeiro quarto quando se subiam as escadas e, portanto, a polícia não tinha a certeza nesta fase, ok, se a Leslie tinha sido a primeira vítima simplesmente porque era mais conveniente para o agressor, por ser o primeiro quarto, não é? Assim que se sobe as escadas, ou se de facto ela era o alvo pretendido e de alguma forma a Adrienne acabou por ser assassinada também por tentar defendê-la. Não se sabe ao certo. Seja como for, segundo aquilo que foi determinado, a Leslie estava a dormir quando foi atacada. E durante a investigação, uma coisa muito interessante que a polícia soube foi o facto de que a Leslie na verdade tinha um ex-namorado, não é? Na Carolina do Sul, e a preocupação aqui não era exatamente o ex-namorado dela, mas sim o pai do ex-namorado. Portanto, basicamente, o pai do ex-namorado da Leslie estava constantemente a ligar-lhe. Inclusivamente, ele ligou-lhe na noite dos homicídios, ok? E, portanto, houve ali um momento em que a polícia começou a suspeitar dele. Não tinham propriamente provas para suspeitar dele, mas pronto, tornou-se ali um bocado uma pessoa de interesse. No entanto, a polícia soube que, de facto, eles tinham alibis muito fortes e tanto o pai do ex-namorado dela como o ex-namorado estavam os dois na Carolina do Sul e, portanto, era completamente impossível terem sido eles a cometer estes homicídios. E durante algum tempo a polícia não teve qualquer tipo de desenvolvimentos neste caso. No entanto, tudo mudou quando eles encontraram sangue que na verdade não pertencia às vítimas. Este sangue não era então das vítimas, era ADN masculino e na altura a polícia pensou que provavelmente o agressor tinha-se cortado quando as atacou, não é? E que por esse motivo é que tinha deixado sangue no local do crime. Para além disto, também encontraram beatas de cigarros na parte da frente e na parte de trás da casa. E na altura o que aconteceu em relação ao ADN foi que o ADN foi introduzido no sistema, no entanto não fez qualquer tipo de match, não é? E então a polícia começou a desconfiar na altura de que se tratava de um serial killer. Eu não sei exatamente o porquê, porque na realidade dos factos, aquilo que eu tive a ver sobre o caso, não houve casos semelhantes naquela zona, mas por algum motivo a polícia começou a achar que poderia ser um serial killer. Na altura em que o ADN foi analisado, foi também possível descobrir-se algumas características do assassino através de uma tecnologia recente que existia na altura. E segundo esta descoberta, a polícia diz então que o suspeito era um homem caucasiano, loiro e que tinha olhos azuis. Outra coisa também muito curiosa é relativamente às beatas que encontraram de cigarros na parte de trás e na parte da frente da casa, não é? Porque, como eu vos tinha dito, a polícia encontrou algumas beatas e na altura eles começaram a analisar melhor os cigarros e descobriram que se tratava de cigarros da marca Camel Turkish Gold. E na altura esta marca era bastante nova, portanto era relativamente recente e estavam há muito pouco tempo no mercado. E portanto nesta fase a polícia já tinha uma descrição bastante detalhada, por assim dizer, do suspeito, não é? E eles na altura levaram esta informação até ao público na esperança de que alguém reconhecesse este homem. E então basicamente eles divulgaram o retrato e informaram também que este homem fumava Camel Turkish Gold. Para além de terem divulgado este retrato, eles falaram também com a Lauren e perguntaram-lhe se ela conhecia alguém com estas características ou se ela conhecia alguém que fumasse Camel Turkish Gold, e na altura a Lauren disse que só lhe passava um nome pela cabeça. E o homem que a Lauren estava então a falar era um homem que se chamava Eric Koppel. Quando a polícia obteve este nome foi realmente
realmente um grande avanço no caso, não é? Porque durante muito tempo não tinha existido qualquer tipo de desenvolvimento na investigação. E uma coisa realmente curiosa é que antes da polícia ter tido tempo para interrogar o Eric Koppel, ok? Ele na verdade entregou-se à polícia e confessou o crime. E na altura a polícia de facto comparou o ADN dele com o ADN encontrado no local do crime e deu match, portanto foi uma correspondência positiva. Mas quem é que era o Eric Koppel e qual é que era a sua ligação com as vítimas? O Eric Koppel tinha então 25 anos e era amigo de uma das vítimas, portanto da Adrienne. E basicamente a Adrienne no seu trabalho conheceu uma mulher que se chamava Lily Prudhomme e ela na verdade era noiva do Eric e rapidamente se tornaram muito amigas na altura, tanto que só para vocês terem uma noção, eles passaram imensas noites na casa da Adrienne e apesar de ele ter confessado os crimes, ele nunca disse à polícia o porquê de o ter feito. E portanto era uma pessoa realmente muito próxima da Adrienne e isso torna o caso mesmo muito confuso porque na altura, apesar de ele ter confessado o crime, ele nunca chegou a dizer à polícia qual é que foi o motivo que o levou a assassinar a Adrienne e a Leslie, na verdade, não é? Porque tanto quanto se sabe, ele tinha realmente uma ligação à Adrienne e não à Leslie. A única coisa que a polícia conseguiu realmente perceber através do interrogatório com o Eric foi que nesta noite, portanto na noite de Halloween de 2004, o Eric e a sua noiva, não é, estavam numa festa de Halloween e na altura eles discutiram devido à data do casamento. E então basicamente ele saiu dessa festa e simplesmente atacou as suas amigas, portanto a Adrienne e a Leslie. E ele disse também à polícia que mal se lembra daquilo que aconteceu. No entanto, a polícia tem uma teoria que é a teoria que eles acreditam mais, que é então a teoria que diz que o Eric na verdade assassinou a Adrienne e a Leslie porque a sua noiva, portanto a Lily, tinha uma amizade muito íntima com a Adrienne e então há quem diga que ele tinha algum receio que a Adrienne começasse a interferir no seu relacionamento com a sua noiva. Não sei exatamente o porquê da polícia ter esta teoria, mas certamente que deveriam existir informações das pessoas que os conheciam de que talvez ele tivesse alguns signos de amizade entre a Adrienne e a Lily, que era a sua noiva na altura. Não sei, não tenho bem a certeza, mas é curioso porque independentemente disso tudo, apesar de o Eric ter passado muito tempo com a Adrienne e na casa da Adrienne, ele nunca se cruzou com a Leslie. E esta é que é a parte estranha no caso, é que ele nunca explicou o porquê de o ter feito e a polícia também não consegue arranjar um motivo plausível pelo qual ele assassinou a Leslie. A Adrienne, ok, ainda faz sentido porque ele de facto tinha ligações com ela, ele conhecia, no entanto ele não conhecia a Leslie e então não fazia qualquer tipo de sentido ele querer assassiná-la, principalmente tendo em conta que ela foi a primeira e a polícia tem quase a certeza que a Leslie foi atacada e que a Adrienne foi atacada logo a seguir ao tentar defender a sua amiga, tanto que a Adrienne na verdade até tinha marcas defensivas, ao contrário da Leslie, portanto a Adrienne tentou realmente lutar contra ele, mas infelizmente também não foi o suficiente. Mas realmente é muito estranho e então é muito estranho e realmente a polícia não tem bem a certeza do porquê dele ter feito isto, se a intenção dele era apenas assassinar a Adrienne, se a intenção dele era assassinar todas as pessoas que estavam naquela casa, mas que talvez ele não soubesse que a Lauren também vivia naquela casa porque ela estava no andar de baixo, não é? E não no andar de cima. Não sei, é tudo muito estranho e infelizmente até aos dias de hoje o Eric Koppel nunca justificou o porquê de ter cometido este crime. Seja como for, malta, o Eric Koppel foi então acusado de 2 homicídios em primeiro grau e declarou-se como culpado de ambas as acusações. Inicialmente, neste caso, iria seguir-se com a pena de morte, no entanto, após discussões entre a acusação e a defesa e as famílias, obviamente, chegou-se então a acordo de que não se iria seguir para a frente com a pena de morte, mas que o Eric Koppel iria passar o resto da sua vida na prisão
separação sem possibilidade de condicional. E este foi então o episódio de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acham relativamente a este caso. A mim faz muita confusão do porquê dele ter assassinado também a Leslie, uma vez que ele não tinha qualquer tipo de ligação com ela. Acho realmente muito estranho e gostava muito de saber a vossa opinião em relação a isso. O que é que vocês acham? Acham que foi de propósito? Quer dizer, claramente foi de propósito, não é? Mas acham que, sei lá, ele tinha intenções de atacar só a Adrian e não a Leslie? Ou queria realmente atacar as duas, inclusivamente a Lauren? Não sei, acho muito confuso. Digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acham. E pronto, e basicamente é isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande gosto e por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!